Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma meditação na Palavra de Deus. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos estudando uma série denominada Doutrinas Cristãs. Nesta série nós estamos estudando as doutrinas fundamentais da fé cristã. E nós estamos na conversão, que é formada de dois elementos: o arrependimento, que é a doutrina que estamos estudando, e a fé. Então hoje nós vamos continuar estudando sobre o arrependimento, mas antes, como sempre, nós vamos convidar a nossa amiga Juliane, que é minha amiga, minha aluna, minha parceira, e que canta muito para louvar ao nosso Deus, né? Para encher o nosso coração de alegria e de paz. Vamos ouvir a Ju cantando e logo após nós estaremos meditando na palavra do Senhor nosso Deus. Graça e paz a todos. Nós estamos estudando a conversão, né? E hoje 17/5 já. Na doutrina da conversão nós estamos estudando o arrependimento. E nós vimos que o arrependimento é uma mudança na nossa maneira de pensar, de agir, de sentir. É uma mudança que ocorre na nossa mente. Nós passamos a enxergar
as coisas como elas realmente são. E aí nós percebemos que nós somos pecadores. Nós vimos que o arrependimento, junto com a fé, nos conduzem a uma conversão verdadeira. E nós vimos na sexta-feira, na semana passada, a questão do arrependimento. E nós vimos, depois de estudarmos um pouco sobre o arrependimento, os aspectos do arrependimento. E nós paramos no aspecto intelectual, que o conhecimento do pecado, que a primeira coisa que acontece conosco é nós conhecermos, nós admitirmos que nós somos pecadores. É o começo de tudo. Pecadores não porque pecamos. Existem duas frases que diz assim: peco porque sou pecador. E a outra é: sou pecador porque peco. E apesar da semelhança, existe uma diferença abissal entre as duas. Quando diz assim, sou pecador porque peco, está se dizendo que nós só nos tornamos pecadores após o primeiro ato pecaminoso. Quando se diz peco porque sou pecador, está se dizendo que nós já nascemos pecadores, culpados, com a culpa de nossos ancestrais, de nossos pais, pesando sobre nós, e que nós nascemos com a alma enferma pelo pecado, que a natureza humana foi maculada pelo pecado, e por esta razão nós nascemos inclinados, voltados para o pecado. Então, por exemplo, uma cobra, ela não vai ser cobra quando ela der a primeira picada. Ela é cobra desde que nasce. O escorpião não vai ser escorpião quando ele der a primeira ferroada. Ele já tem veneno dentro dele, assim como a cobra, porque é da natureza da cobra e é da natureza do escorpião serem venenosos. Assim, a natureza humana pós-queda, depois da rebelião de nossos primeiros pais, é uma natureza que já traz dentro de si o pecado. E que esta prática é questão de tempo, mas ninguém vive sem pecar. Mas cedo ou mais tarde, aquela criança linda, fofinha, maravilhosa, amada, vai pecar. E não vai precisar fazer um curso para aprender a pecar. Já está na sua natureza. Você bota duas crianças juntas e elas já estão aprendendo a possuir, aí você dá uma tampa, ou uma bonequinha, ou uma bola, ou um carrinho, e você vai ver que a natureza caída, que a natureza enfermada pelo pecado, já está ali. Quando um não quer dar o outro, quando um mete o dedo no olho do outro, quando uma puxa o cabelo da outra, quando uma joga a outra de cima da cama, você está vendo ali que a natureza humana caída está ali. Então, por isso, nós precisamos tomar consciência disso. Não é quando eu cometo o primeiro pecado que eu sou pecador. Davi disse: eis que eu nasci em iniquidade, e em pecados me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos pecadores. A questão de cometer pecado é só questão de poder, de tempo.
Então hoje nós vamos falar sobre o aspecto emocional, que diz assim, Tiago 4:9. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Tiago foi a primeira carta escrita do Novo Testamento. Tiago era irmão do Senhor Jesus, para desespero de muita gente. E Tiago se converteu porque Jesus apareceu a ele, ressurreto, ressuscitado. E aí Tiago escreveu uma carta muito no início do cristianismo. E ele escreve para judeus que estão na diáspora, ou seja, fora da Palestina, dispersos pelo mundo. E Tiago é muito enfático, Tiago é muito claro, objetivo, direto e prático. A carta de Tiago é ótima de você ler. Aliás, o Ministério da Saúde Espiritual adverte, leia a Bíblia, faz bem para a nossa alma. Então ele diz assim, senti as vossas misérias. Aquele povo que se achava, aquele povo que dizia que tinha se arrependido, mas que não tinha se arrependido, que a prática dizia outra coisa. Ele diz assim, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Então Tiago diz sobre o aspecto emocional. Ele diz, senti as vossas misérias. E a pergunta é, todo arrependido sente suas misérias? Toda pessoa que se diz, melhor dizendo. Será que eu e você estamos sentindo as nossas misérias? E quando a gente fala de misérias, não são apenas aquelas de natureza material, mas morais, espirituais, éticas. Aí ele diz, se nós sentimos as nossas misérias, se nós reconhecemos o nosso estado pecaminoso, ele diz assim, lamentai e chorai. É o aspecto emocional. Então, quando eu compreendo que eu sou pecaminoso, que eu sou pecador, que eu nasci pecador e que eu pratico o que Deus não se agrada, então o Tiago diz, senti, reconheça, admita. Depois ele diz, lamente, chore por ter feito. E aí ele continua, converta-se o vosso riso em pranto. Ele diz, o que você está rindo? Ele diz, aquilo que te alegrava, que era contrário à vontade de Deus, isso te faça chorar. E a vossa alegria em tristeza. Ele diz, como é que você pode sorrir estando em desarmonia com Deus? Como é que você pode se alegrar com uma farra? Como é que você pode se alegrar com a prostituição? Como é que você pode se alegrar com toda sorte de pecado? Ele disse, se você se arrependeu, isto que te alegrava vai te causar tristeza. O verdadeiro arrependido é aquele que não conta mais vantagens sobre o que fez de errado, mas que transformou isso em vergonha, em tristeza. Pessoa que sente as misérias, que lamenta, chora e que transformou o que outrora o alegrava e que era pecaminoso em tristeza e que agora está profundamente arrependido de um dia ter feito aquilo. E que fez porque ainda não tinha compreendido intelectualmente a mensagem de Deus. Mas agora, uma vez compreendendo, aquilo que o fazia se alegrar, aquilo que o fazia se orgulhar, agora o entristece. O profeta Isaías, quando a pessoa se converte e ela está realmente arrependida, ele sente a culpa e o juízo divino sobre a sua cabeça.
Ele não está muito preocupado com os outros, ele agora se preocupa consigo. Então disse eu, Isaías 6:5, ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Isaías até então, se você ler o livro do profeta Isaías, que é maravilhoso, ele foi escrito 800 anos antes de Jesus. E Isaías vai dizer, ai do fulano, ai do Beltrano, ai de Amon, ai de Moabe. Mas aí quando ele tem um encontro com Deus, ele diz assim, ai de mim. Ele descobre agora que ele é pecador e ele sente o pavor, o medo, a culpa, e ele sente o medo do juízo de Deus. Então toda pessoa que se arrependeu, ela sente esse medo, esse pavor. Ela não se alegra mais com o pecado. E nós nos sentimos indignos diante de Deus. Olha o que o filho pródigo diz quando ele chega em casa. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Então, no arrependimento, quando uma pessoa está arrependida, ela transforma o que outrora trazia alegria em tristeza. Ela diz, como é que eu pude viver na prostituição? Como é que eu pude viver na bebedeira? Como é que eu pude viver longe de Deus? E aí aquilo que a alegrava, agora entristece. Segundo lugar, ela sente, rapaz, eu sou culpada. Eu estou em dívida diante de Deus. E ele diz, ai de mim. Aí nós esquecemos a vida do outro. O motivo de muita gente estar pensando na vida do outro é que nunca se arrependeu. Porque se arrependesse, estaria dizendo como Isaías, ai de mim. E uma das coisas que mais falta hoje é o arrependimento por parte do ser humano como um todo. E o arrependimento a parte emocional é uma tristeza que nos leva para Deus. Ele diz, agora me alegro, não porque foste contristados. Paulo escreveu uma carta a uma igreja em Corinto que estava errada. E ele agora escreve outra alegre. Ele diz assim, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Ele diz, eu escrevi, vocês entristeceram-se. Esta carta levou vocês a conhecerem o estado espiritual de vocês. Vocês ficaram profundamente tristes. E esta tristeza os conduziu para o arrependimento. Então agora nós vamos para o último aspecto do arrependimento. O aspecto volitivo da vontade. Então o arrependimento ele atinge o nosso intelecto, nós conhecemos e reconhecemos que somos pecadores. O nosso estado da sensibilidade ou da emoção, nós sentimos a culpa, sentimos tristeza por termos praticado, sentimos a nossa indignidade. E agora vem o terceiro aspecto, que é a vontade. Então nada adianta a pessoa chorar, de nada adianta a pessoa compreender que é pecador, se ela não tomar uma decisão de abandonar, que é a vontade. Ele diz assim, esse é o aspecto da tomada da decisão, de abandonar o pecado. Jesus diz, os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior que Jonas. Jesus diz que os ninivitas, eles se arrependeram com a pregação. Então eles tomaram uma decisão.
Você vai ver que Jonas está a contragosto pregando, e os ninivitas ouvem, se arrependem, tiram as roupas de festa, colocam roupas humilhadas, se deitam na areia e no pó, e ficam em jejum pedindo a misericórdia de Deus. E cada um abandonou o seu mau caminho. E Deus poupou a cidade. Até o rei saiu do trono e sentou-se na cinza. Então eles produziram frutos dignos de arrependimento. E Jesus diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. E em Atos, Paulo diz assim: anunciei antes primeiramente aos que estavam em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então o arrependimento, eu compreendo a mensagem, tudo começa com a pregação do Evangelho, por isso nós precisamos pregar o Evangelho com seriedade. Chega de inventar coisa, chega de inventar pregação, nós temos que pregar a palavra de Deus. Eu estava lendo um livro ali e fechei, porque não tinha nada de palavra de Deus, só o nome Deus, mas palavra não, era a experiência de um pastor, não tinha nada de Bíblia. Deus não tem aliança com a minha palavra. Deus tem com a sua palavra, com a palavra dele. Então Deus não se responsabiliza pelo que eu digo. Agora, quando eu digo o que ele mandou, aí a história é outra. Então nós precisamos retornar à Bíblia, pregar a Bíblia sem sair. E aí Paulo diz assim, fazendo obras dignas de arrependimento. Então Deus não espera apenas uma emoção, um show de emoção. Choro, ajoelhar, mas sim mudar verdadeiramente. Então nós já vimos que o arrependimento começa quando eu entendo. O arrependimento passa pelo meu sentimento, eu vou me sentir triste porque eu compreendi que eu estava longe de Deus e em falta com Ele e debaixo do juízo dele. E aí eu resolvo tomar outro caminho. Eu resolvo mudar de vida com a graça de Deus. Aí estes três aspectos, o volitivo, o emocional e a vontade, o intelectual, o emocional e o volitivo, eles são vistos na história do filho pródigo. Olha, o aspecto intelectual do arrependimento na história do filho pródigo. Então, caindo em si, disse. Ele está lá agora, fora da casa do pai, e quando ele está trabalhando para porco, aí ele cai em si. Isso é o arrependimento no seu início. Isso é quando a pessoa toma consciência e ela diz, olha, estou errado. Pisei na bola. Enfiei o pé na jaca. Errei. Errei completamente. É o momento onde a pessoa cai em si. Tem um monte de gente que ainda não se tocou. Tem um monte de gente que nunca se tocou. Ele foi para a igreja, mas sem passar pelo arrependimento. Então diz, ele caiu em si. A pergunta para nós é, nós já caímos em nós mesmos? Nós já reconhecemos o nosso estado pecaminoso? Nós já reconhecemos o caminho equivocado que nós escolhemos? Nós já reconhecemos que sem Deus nós não podemos caminhar? Então essa é a primeira parte. O emocional, olha o que ele diz, já não sou digno de ser chamado teu filho.
Ele chega para o pai e ele diz, olha, eu não sou digno. Quando você se acha digno, quando você se acha no direito de cobrar a Deus, quando você se acha com direitos, com milhas acumuladas, é porque você nunca se arrependeu. Uma pessoa que acha que tem direito de cobrar a Deus, que tem direito de exigir, de reivindicar, ele nunca se arrependeu. Porque quem experimentou o arrependimento, esta pessoa sabe da sua indignidade, que não tem nada. O filho pródigo chega para o pai e diz, pai, eu quero a parte da fazenda que eu tenho direito. O pai não podia dar, porque não tinha morrido. Mas o pai dá. Então ele leva tudo que é seu. E quando ele volta, tem direito a quê? A nada. E ele sabe disso porque ele caiu em si. E ele descobriu que a fazenda agora era do pai e do irmão, mas ele não tinha mais nada, porque a parte dele ele já tinha jogado fora. E muita gente até hoje não descobriu que não tem direito nenhum diante de Deus. Que nós não podemos chegar e dizer, ó, pai, eu vim reivindicar aqui as tuas promessas. Não. Deus lida comigo e com você por graça. Tudo que Deus faz, faz pela graça. Porque quem vai obrigar a Deus? Vai chamar a polícia para Deus? Quem vai obrigar Deus a fazer alguma coisa? Então ele diz, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele reconheceu, ele sabia, descobriu. Quem cai em si, quem entendeu o evangelho, descobre o seguinte, rapaz, não tenho direito algum, tudo que Deus me dá, ele o faz por graça, favor imerecido. E aí, o aspecto da tomada de decisão. Ele está pensando. E aí ele diz assim, e levantando-se foi para o seu pai. Ele tomou a decisão, ele não ficou só, eu caí em mim, reconheço que sou pecador, reconheço a minha indignidade, e ficou ali pensando. Tem um monte de gente assim. Passa a vida inteira reconhecendo que é pecador, reconhecendo que não tem méritos, reconhecendo sua indignidade, na autocomiseração, se lamentando, lambendo suas feridas, mas nunca tomou uma decisão de mudar de vida. Continua sempre no meio dos porcos. E aí, esse rapaz não. Jesus diz que, e levantando-se, foi ter com seu pai. Então, o verdadeiro arrependimento é esse. E eu ilustro o verdadeiro arrependimento assim. É como alguém que toma um ônibus, ele pega um ônibus, sobe no ônibus, compra uma passagem, e ele quer ir para o Rio de Janeiro. E aí ele está indo pensando que vai para o Rio de Janeiro. E aí, de repente, ele está ali, feliz, porque está indo cumprir um sonho, ele quer ganhar vida no Rio de Janeiro, ele tem um bom emprego lá prometido, tem casa, etc. E ele vai. Aí no meio do caminho, alguém começa, geralmente aquele homem que faz a cobrança, passageiros com destino ao Paraguai. Aí a pessoa diz, cara, esse ônibus para ir para o Rio de Janeiro vai passar pelo Paraguai? E aí ele pergunta, moço, me diga uma coisa, para onde vai esse ônibus? O rapaz disse, para o Paraguai. Tem a placa lá. Ele disse, mas eu comprei uma passagem para o Rio de Janeiro.
O homem disse, esse ônibus aqui não vai para o Rio de Janeiro, esse ônibus aqui vai para o Paraguai. Então, aconteceu a primeira coisa. A pessoa tomou consciência de que pegou o ônibus errado. Aí ela vai ficar triste, ela não vai ficar alegre. Ninguém fica alegre porque pegou o ônibus errado. Ela fica triste, é a segunda parte, ela se lamenta, como pode? Como é que eu não olhei? Mas será que mudaram a placa do ônibus? Será que tinha Rio de Janeiro e eu... Mas como é que pode? Por que lá na hora não me disseram, quando leram o bilhete? Então a pessoa começa a fazer um monte de olhar para trás e de ver onde é que errou, quem errou. E diz, como é que eu pude? Então a pessoa fica profundamente triste. Mas a pessoa não vai até o Paraguai. A pessoa desce do ônibus, ela toma uma decisão, diz, para aí, motorista. Eu não vou para o Paraguai. E aí ela desce e toma um ônibus e ela agora tem a certeza, ela vai se certificar de que esse ônibus vai realmente para o Rio de Janeiro. Então assim é a pessoa que se arrepende. Primeiro, alguém chega e mostra o caminho através do Evangelho. Aí a pessoa descobre, epa, não é esse o meu caminho, não é esse o meu destino, não é para lá que eu quero ir. Aí a pessoa se entristece por ter pego o caminho errado. E aí a pessoa faz a terceira parte, ela toma uma decisão de deixar o ônibus errado e entrar no ônibus certo. Você já fez isso? Você já fez isso? Você já descobriu assim, puxa vida, peguei o bonde errado. E agora estou triste porque peguei o bonde errado. Mas não fique sempre triste. Ainda há a chance de você tomar, apanhar, pegar o bonde certo. Jesus Cristo é o bonde certo. Então, que Deus abençoe. Que você possa se arrepender dos seus pecados e ter vida. Então hoje Jesus nos chama para que a gente faça como o filho pródigo. Para que a gente diga assim, caindo em si, para que a gente diga, puxa vida, estou no caminho errado. Descobri que não é a vontade de Deus para a minha vida, a maneira como eu vivo, a maneira como eu me conduzo. E isso só vem por meio do Evangelho. Por isso que o diabo tem tanto ódio do Evangelho. Porque o Evangelho é a mensagem que abre os olhos das pessoas. E aí a pessoa fica triste profundamente, ela passa a ver o pecado como algo maligno, ofensivo a Deus e danoso à sua vida. E a pessoa toma uma decisão de dizer assim, eu vou para o lugar certo. Eu vou para o lugar certo. Eu vou tomar o ônibus certo. Então Jesus hoje te convida. Se você se arrependeu, porque Deus não obriga ninguém a se arrepender. Deus não obriga ninguém a mudar de vida. Você pode seguir o caminho que você quiser. Você pode continuar indo para o Paraguai. Você pode continuar indo para o Uruguai. Você pode continuar no ônibus. O Deus da Bíblia não é um Deus que pega você pelo pescoço e que traz você na marra. O Deus da Bíblia avisa. E você escuta ou não. E aí o que acontece? Ele hoje te chama. Ele diz, olha, o ônibus que você pegou está errado. E aí se você cai em si, o resto é consequência. Você vai descobrir que você não tem direito a nada. E você vai tomar uma decisão de dizer, pai, eu quero mudar. E você vai como aquele filho pródigo sem nenhum direito, confiando na bondade do pai.
Então vá a Ele hoje, onde você estiver, sem ritual. Vá a Deus, converse com Deus e diga: Pai, eu entendi o que aquele pregador disse. Eu entendi, eu caí em mim, já sei da minha indignidade, do meu não merecimento, e estou aqui porque desejo mudar, mas não posso. E quero ser transformado por Ti, perdoado por Ti e salvo por Ti. Eu me arrependo dos meus pecados e creio não mais em mim, mas que Jesus morreu para me salvar. Simples assim. Você fala com Deus e Deus há de perdoar você. Então que Deus abençoe. Até amanhã. Fique com Deus. De segunda a sexta, Doutrinas Cristãs. Aqui, pelo Facebook. Domingo, 8h45. Nós temos a mensagem pelo Instagram. Eu estou agora pelo Instagram, porque eu estou tentando usar todas as plataformas para levar o Evangelho do meu Senhor. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.